Olá, quinto ano A e quinto ano B. Hoje o livro é Encontros de Ciências e as páginas de 50 a 56. Vamos começar na página 50. Na página 50, nós temos aqui uma pequena leitura sobre os órgãos. Os órgãos, eles são formados por tecidos e realizam funções específicas no nosso organismo e são essenciais. A maioria dos órgãos é formado por mais de um tecido. O estômago, por exemplo, é formado pelo tecido muscular e pelo tecido conjuntivo, que é o que a gente vai aprender um pouquinho. O cérebro, ele, por outro lado, é formado apenas pelo tecido nervoso. Então, aqui nós temos a imagem de um menino e alguns dos órgãos dele: pulmão, estômago, intestino, bexiga urinária, coração e fígado. Vamos para a pergunta número 1. Na número 1, veja a imagem acima e pense em outras estruturas do corpo que vocês conhecem e que acham que são órgãos. Escreva seus nomes e justifiquem o que levou a definir esses como órgãos. Então, por exemplo, aqui, o que não tem aqui, que a gente pode definir como órgão. Então, a gente pode falar da pele, que é o nosso maior órgão. A gente pode falar dos rins, do pâncreas, do cérebro. E por que a gente pode definir como órgão essas respostas que a gente colocou? Porque elas desempenham, então, funções essenciais para os nossos organismos. Então, por isso que a gente colocou esses órgãos, por saber que elas têm funções essenciais aí para o funcionamento do nosso corpo. Número 2. Pesquise em revistas científicas, atlas do corpo humano ou até mesmo na internet, se a resposta da atividade anterior que a gente usou, se está correta ou não. Caso não esteja, copie os nomes de alguns órgãos e indique a parte do corpo em que eles se localizam. E o professor estará acompanhando, então. Aqui a Pro colocou alguns exemplos. Em que parte do corpo aqui o cérebro está? Ele está localizado na nossa cabeça. A pele está no corpo todo, né? Os rins, ele está aqui na parte do abdômen. Então, se você colocar aqui a mão, uma das mãos no abdômen, uma das mãos nas costas, é mais ou menos a direção que a gente vai saber onde que está nossos rins. Então, é a que parte do corpo estão esses órgãos no nosso corpo. Na página 51, nós temos uma leitura sobre sistemas. Chamamos de sistemas um conjunto de órgãos que desempenham funções semelhantes e complementares. Existem vários tipos de sistemas: o sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso, esquelético, muscular, genital e endócrino. A Pro vai mandar alguns vídeos para vocês explicando direitinho cada um desses sistemas, tá bom? E aqui temos a atividade número 1. Vocês vão ler todo o texto e vamos responder agora número 1. Complete o trecho a seguir. Um conjunto de células com funções semelhantes forma a gente acabou de ver aqui sobre isso, semelhantes. Olha, forma um tecido. Um conjunto de tecidos formam um órgão. Um conjunto de órgãos, agora mudou, tá? Então, aqui ficou tecido, um conjunto de tecidos formam um órgão. Um conjunto de órgãos com funções que se relacionam formam um sistema. Agora, nós estamos falando de vários órgãos, então vai formar um sistema. Um conjunto de sistemas formam o corpo humano. Então, tá fácil a número 1, né? Na número 2, observe as imagens abaixo e leia sua legenda. Em seguida, circule o órgão que faz parte do sistema digestório, que tem a função de digerir os alimentos. Então, nós temos aqui a primeira imagem, é um estômago, órgão responsável por digerir proteínas dos alimentos. Tá fácil essa? Nessa imagem, nós temos os pulmões, órgãos responsáveis pelas trocas gasosas. E na outra imagem, o coração, o órgão responsável por bombear o sangue do corpo. Então, o que vocês acham? É o coração que ajuda a digerir os alimentos? É os pulmões que ajudam a digerir os alimentos? Ou é o estômago que ajuda a digerir os alimentos? Tá fácil?
Na página 52, nós temos uma leitura, vocês vão ler um pouquinho sobre o sistema digestório. Eu também vou colocar um link para vocês estarem assistindo outros vídeos, para estar auxiliando nessa explicação do sistema digestório, onde começa a ser digerido aqui pela boca, aí passa pelas glândulas salivares, esôfago, aqui nós temos aqui o fígado, estômago, pâncreas, intestino grosso, ainda temos aqui intestino grosso, delgado, depois o reto e o ânus. Então, todos esses órgãos aqui, eles são responsáveis pelo sistema digestório, todos eles, tá? Aqui nós temos na página 53 também explicando cada um deles. É bem legal essa leitura vocês estarem fazendo. Pega o grifa-texto aí e pode grifar o marca-texto de vocês e grifa as partes mais importantes. O processo da digestão. Então, nós temos aqui a boca. O que é a boca responsável? Faringe. O que é a faringe? Ela é responsável. Esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Cada um desses órgãos é responsável, tem uma função específica aí para estar digerindo os alimentos e também absorvendo aí todas as vitaminas e minerais que nosso corpo necessita. Na página 54, nós temos aqui, leia a conversa sobre o sistema digestório entre Vinícius e Manuela. Então, Vinícius começa falando aqui, ó. Podemos falar que os alimentos passam por dentro de um tubo que começa da boca e vai até o ânus, não é verdade? Ela falou, isso mesmo. Mas eles passam por dentro do fígado e do pâncreas e das glândulas salivares também. Não, esses órgãos nunca entram em contato com os alimentos. Mas eles fazem parte do sistema digestório, então os alimentos não deveriam passar por dentro deles? Não é assim, vou explicar para você qual a função desses órgãos. Então, dentro dos órgãos pâncreas, fígados e glândulas salivares, eles não passam por dentro desses órgãos. Eles têm funções que não são de passar por dentro como tubo, tá bom? A Pro vai explicar direitinho aqui e a gente vai explicar. Escreva a explicação de Manuela, como ela deve fazer para convencer o Vinícius aí a escrever aí para o Vinícius que não é bem assim. Esses órgãos não são de passagem, que passem os alimentos por dentro. Então, assim ficou a resposta. O fígado, o pâncreas e as glândulas salivares produzem, então, líquidos que contêm substâncias que ajudam na digestão dos alimentos. Na página 55, nós temos aqui, enumere os órgãos indicando a sequência que os alimentos passam pelo tubo digestório. Então, nós temos até a imagem que a gente pode seguir a sequência de como começa, qual é o número 1, por onde tudo começa a digestão. Então, eu não sei que começa aqui pela boca, então eu vou colocar aqui número 1 na boca. E depois, quem é depois? Nós temos aqui a imagem que é a faringe, coloco 2. E depois a 3, olho na imagem, quem que vem depois da 3? Faringe, e depois seria as glândulas salivares, mas ela não é por onde ele vai passar, ela só vai liberar substâncias. Então, a gente vai colocar que o próximo seria, então, o esôfago, que é o 3. E a 4, onde que vai a 4? 4 é o estômago, então aqui seria o estômago. E 5, vamos ver qual que é o 5. O 5 é o intestino delgado. Começa pelo intestino, depois vai para o intestino delgado, intestino grosso e pronto. Esse é o caminho. Podemos encontrar essas respostas para enumerar nessa sequência aqui, ó. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e depois intestino grosso, que está na página 53. Aí você vai enumerar certinho o caminho que o alimento faz para ser digerido. Agora vocês vão fazer uma leitura, a alimentação e a relação com o sistema digestório. Então,
Então, aqui, ó, as vitaminas, os sais minerais e a água não passam por transformações durante o processo da digestão. Embora estejam presentes nos alimentos ingeridos, eles são absorvidos pelo intestino grosso. Depois de absorvidos, são transportados pela corrente sanguínea e distribuídos por todas as células do nosso corpo. Então, no vídeo que a Pro vai colocar aí, um vídeo adicional aí para vocês estarem assistindo, com imagens fica mais fácil de entender esse processo. Aqui temos também, ó, importantes alimentos que a gente come, que é rico em fibra. Tem alguns exemplos aqui. Quando fazemos uma dieta muito pobre em fibras, também prejudica, dando a prisão de ventre, cólica intestinais. Então, aqui ele fala a importância também de ser ingerido fibras. Na página 56, temos atividades. Na atividade 1, quando uma pessoa está com constipação intestinal, ou seja, está com dificuldade de eliminar fezes, que tipo de alimento ou nutrientes essa pessoa deve ingerir para ajudar no funcionamento do intestino? Então, ela não está conseguindo ir ao banheiro, fazer aí, ó, o númerozinho 2, as fezes. O que ela tem que fazer? Ela tem que ingerir alimentos ricos em fibras e ingerir bastante água. Nós falamos aí na leitura anterior, então, desses alimentos ricos em fibras. Número 2. Muitas pessoas possuem o hábito de se alimentar ingerindo refrigerante junto com os alimentos. Qual a sua opinião sobre esse hábito? O que você acha sobre isso? O que você diria sobre a digestão dessa pessoa? Comente sobre esse assunto. Você acha que é legal beber refrigerante junto com as refeições? Você acha que sim ou que não? Porque o refrigerante, ele pode fazer com que a pessoa tenha um problema de estômago, uma gastrite, uma úlcera. Então, o refrigerante não é adequado, é uma bebida com muito açúcar, também é ácida, e quando a gente consome muito, também aí a gente não tem um hábito saudável em estar consumindo. Então, vocês podem estar substituindo por um suco natural ou até mesmo a água, tá, pessoal? Na número 3, pinte o órgão do sistema digestório em que ocorre a absorção dos sais minerais, da água e dos sais minerais. Pro, não sei, não me lembro. O que eu faço? Eu vou lá na página 53 e vejo aqui certinho, ó, onde que está a parte que fala que ele absorve maior parte da água e dos sais minerais. Então, aqui, ó, intestino grosso. Ó. No intestino grosso ocorre a maior parte da absorção de água e dos sais minerais. Então, aonde que faz isso? No intestino grosso, Pro. Então, eu vou procurar aqui na imagem, aonde é o intestino grosso. Ai, Pro, não tem nome. E agora? Eu olho na minha imagem aqui, ó. Qual que é o intestino grosso aqui, ó? Delgado é o amarelinho. O intestino grosso é o que está em volta aqui, ó. Tá vendo? Esse em volta, que é o intestino grosso. Então, é esse aqui que vocês vão estar colorindo, essa parte aqui. Então, eu vou mostrar aqui, onde vocês estarão colorindo aí, ó, tá bom? Colocando aí com lápis de cor, aí vão colorir essa parte do sistema digestório, que é o intestino grosso.